muito cabeluda e complicada, ele resolve ficar para mim. Tentar te dar resolver. Foi assim uma vez que ele teve uma discussão com o orientador dele, eu acho que era o Chenet, que não conseguia entender como é que a tal de Revolução Burguesa, o óbvio dele, não tinha saído do Rio Grande do Sul. Porque pela lógica deveria ter sido em São Paulo. Porque afinal era o polo hegemônico da indústria, do desenvolvimento capitalista. E daí o Darwin deu essa tarefa, né? Depois até escrevi um artigo e tal, corremoderei até uma letra da USP mesmo, do estudo econômico, tentando achar uma explicação para esse negócio que era bastante complicado. Agora, a questão que ele propõe, né, era o seguinte: por que surge dentro da literatura sociológica, e bem onde terminou a parte da USP, uma certa negligência, vamos dizer assim, à Revolução de 30 e ao seu significado histórico, né, ao que ela gerou de consequências para a economia brasileira. Porque há um certa frisson, vamos dizer, nessa interpretação. Então a questão remete a essa, né? Para esse significado histórico, como é que esse grupo, né, que foi da Escola de Sociologia da USP, basicamente, viu, né? E Taga chama esse entendimento paulista, apesar dessa classificação paulista que é complicada, porque paulista tem vários, não é uma coisa só, né? Mas por um caso, aqui, né, eu estou vendo o pensamento onde entra o Florestan Fernandes, onde entra o Otaviani, o Fernando Henrique Cardoso, o Aristóteles, que não é da sociologia, mas entra na mesma linha, né? São pessoas que pensam diferente em outras coisas, mas não quando a Revolução de 30 e seu desdobramento. Pode ter nuances, mas não no essencial. Isso eles formam uma visão muito coesa da escola, até porque o Florestan Fernandes foi orientador de todos eles. Praticamente ele vai marcar esse tipo de questão. Também aí teria que colocar o Décio Salles, que escreve sobre o mesmo tema na Revolução Burguesa. Bom, por que será que esses intelectuais viram dessa forma? Há várias formas de tentar entender e explicar isso, né, dentro do debate da época. Agora, me parece assim, pegando as interpretações do Brasil, né, na verdade, a gente tem de um lado dois tipos de interpretação nesse código. A gente pode fazer vários códigos desses interesses, mas um deles é esse: houve no Brasil um momento de ruptura na sua história ou não? Por exemplo, eu falou que tem uma viagem de Roma, não tem um momento de ruptura em si traço, há muito traço de continuidade. Coloca a história do mundo para permanecer em o Celso Furtado marca a linha e diz que houve a mudança. Essa mudança se dá em 1930, que muda o centro dinâmico da economia. Essa é a visão do Furtado da Conceição, e que em parte o João Manuel utiliza, não totalmente, mas em parte, mas é quem frisa na lógica da economia brasileira, na economia mesmo, mais até que na sociedade. Então, de um lado, a gente tem essa interpretação. A interpretação russiana, ela não vê dessa forma. Ela não dá esse Deus de evolução. Por quê? Parece assim, né? Florestan, ele está inserido num debate dentro do marxismo. E o que predominava nas teses marxistas antes de Florestan era, de um lado, a visão oficial do marxismo do PCB, como a gente sabe que era aquela história do feudalismo, ou pré-capitalismo, ou resquício dos feudais, ou algo assim, que desaguava, não
nenhuma coisa e nem outra. O Brasil, ele não outro o Brasil, tem razão, não faz sentido uma revolução democrática portuguesa. Ele é capitalista hoje. Já são instituições capitalistas e relações de produção capitalista, mas não é verdade que ele foi desde sempre capitalista, como diz o Caio Brasil. O capitalismo no Brasil foi constituído num processo de revolução burguesa. E aqui a gente tem que entender o que é a revolução burguesa, que é um termo que cada um pode definir como bem entende. Um termo que se presta para várias interpretações. Na visão do Florestan Fernandes, é muito difícil não se discordar do que ele quer dizer. Ele diz assim, olha, para mim acho que a grande ideia, sacação dele, não sei bem a interpretação do Brasil, que ele chega e diz assim, o capitalismo precisa para existir de uma revolução burguesa, ele não é uma coisa natural. A economia de mercado, os móveis capitalistas, comportamento econômico, não surge por si só. Nem via mercado, porque o próprio mercado é uma instituição capitalista. Isso aqui tem que ser formado por homens através da política, através de decisões, através de instituições. Portanto, ele é um processo, ele tem uma história. Então, assim, se o Brasil hoje é capitalista, ele não nasceu capitalista. Isso aqui foi criado por uma elite local. A ideia dele é que as forças econômicas internas são fortemente condicionantes do processo. Não é de fora para dentro, como diz o Caio Brasil. Então, a primeira coisa que ele vai definir é isso, que a revolução burguesa é uma coisa necessária. Em segundo lugar, no caso, ela se dá de uma forma lenta, gradual. Essa é a marca desse processo. Não tem um modelo único de revolução burguesa. Mesmo isso que a gente chama caso clássico, eu não sei se pode ser coerente em toda a obra com essa visão. Às vezes me dá dúvida, até porque sem querer criticar no mau sentido, porque eu acho que como ele está rompendo com determinadas barreiras, às vezes é normal que o sujeito fique, às vezes, no velho paradigma também. Não consegue se libertar de vez. Mas ele chega e diz assim, não há. Então cada um tem uma história, tem uma forma histórica de se concretizar. E o caso brasileiro, essa forma é lenta. Então ele vai ter toda uma história que começa lá em 1808, com a vinda da família real, passa pela independência, passa pela abolição. Conta toda isso aí, a história da Revolução Burguesa. Que só vai ser concluída lá, talvez, um Estado novo, com a centralização política administrativa, com as primeiras estatais, ou se quiser em 64. Ou seja, ele é um processo lento, arrastado, marcado pela. Essa visão, quando eu escrevi esse trabalho de vários, o Winkler falou um pouco, eu ia interpretar o Wagner, esse nome é o capitalismo em construção. Foi baseado nisso. Quer dizer, você tem uma coisa a ser construída, ele não é uma coisa natural. Ele depende desse processo histórico lento que foi se formando. A questão daí é a gente perguntar o seguinte: que papel tem a Revolução de 30 dentro desse processo tão arrastado? Marcado pela acomodação. Esse processo de forma é assim. O Florestan vê um momento de ruptura que não é 30. Ele vê um momento de ruptura na transição com um bom marxista. O trabalho escravo para trabalhar. O Furtado não é marxista. Ele até fala em escravidão e crise do trabalho escravo, mas nunca como modo de produção em relações de produção nesse sentido. E nem é uma tarefa essencial para ele. A ruptura não é no Brasil na transição do trabalho escravo para trabalhar, entende? Isso não é eu que estou dizendo, ele que diz com todo o que aí é que há a iluminação. Então, isso de conversa, ele vai ser negligenciado esse processo. O Décio Sais pega essa mesma linha e diz assim, não, mas também é um processo político, que é a proclamação da República. O cara explora muito bem essa questão na tese dele. Que a República constitui um momento decisivo desse processo de Revolução de 30. Agora, a Revolução de 30 foi mal digerida. Eu acho que se nessa obra, essa minha tese, eu usava o Florestan Fernandes, a partir de 30,
fazendo análise do discurso do meu próprio, eu noto assim, que ficava um pouco e tal, né? Que não dava para concordar com várias coisas, porque sempre quer dizer, eu acabei concordando com o Salto Furtado, tá? Que há esse momento de muita mudança discutida, que eu não poderia desconsiderar, né, como apagar da história o sentido da coisa. Né? Agora, veja, o Otaviani chega a dizer assim, não, foi uma contra-revolução, que eu acho quase uma insanidade, contra-revolução contra quem? Contra a classe operária, mas a classe operária queria fazer revolução, quer dizer, com que roupa que é a coisa? Quer dizer, chega ao nosso ponto, às vezes, um delírio, né, a respeito da questão. Foi tratada como contra-revolução, como bonapartismo, como populismo, como um governo autoritário, de controle de massas. Aí, então vai começar a surgir. Ou seja, também, a revolução ela é uma revolução oligárquica, que foi atual. Ela não é uma revolução que tem um caráter pequeno, porque essa foi toda uma argumentação. Né? E ele diz assim, então ela é oligárquica, em si, ela não é industrializante, etc. Claro que essa literatura vai ter uma dificuldade enorme para explicar o que vem depois. Quer dizer, como é que vira a coisa? E pior que deve fazer o seguinte, porque o Verde, antes de 30, o Vargas já disse que tem que industrializar o país. Podem acreditar em isso. E mais, ele assume em 30 e diz assim, o nosso projeto é de industrialização do país como forma de superar o passado agrarício. Isso está escrito no Revolução Deltano. Não é inconsciente esse processo. Ah, quer dizer, essa elite que assume em 30, ela tem como alternativa para o país não uma coisa agrária, mas um projeto de industrialização. Não para dizer que todos, nós vivemos, mas pelo menos líderes, né, essa elite aqui agrária, ela vai ter esse tipo de formação. O Décio Sainz chega e diz, não, a revolução é burguesa a despeito de ser oligárquica. Também é uma visão muito cêntrica de São Paulo. Imagina que só o desenvolvimento capitalista estava dentro de São Paulo. Não é verdade, estava dentro do Rio de Janeiro, estava dentro do Rio Grande do Sul. Ou seja, se nós combinamos que já não existia o feudalismo, e que o Brasil era capitalista, como é que não vai existir uma velocidade? Então, quer dizer, em São Paulo havia um desenvolvimento que não tinha velocidade. Né? É uma coisa bastante autocentrada. Então o Décio Sainz disse, bom, ela é burguesa a despeito de ser oligárquica. Eu disse, não, eu acho que ser burguesa e ser oligárquica são duas coisas diferentes. Burguesia é uma classe social. Ela está falando, né, dentro desse marco teórico, uma dominação de classe. Oligarquia é um fenômeno de dominação política, que não pode ter uma oligarquia burguesa, uma oligarquia agrária, uma oligarquia sindical. Quer dizer, ele é um grupo político que cria regras para se perpetuar no poder, como o cara mostrou há pouco que era a República Velha. Isso implicaria que essa oligarquia fosse burguesa ou representasse interesses de frações do capital. Seja do capital agrário, que aí tem outra coisa. Quando o cara diz que é oligarca e não burguesa, ele está imaginando que só existe a burguesia industrial. Como também tem a burguesia agrária e vinculada ao mercado interno, que era o caso do Rio Grande do Sul. Tá? Então, a ideia assim, né, que vai predominar sempre é essa ideia do oligárquico. Eu estou dando exemplo para vocês, né? É do oligárquico, que ela é anti-industrial. Como é que vai explicar depois? Tá? O problema, né, com a literatura é de explicar como é que dá o pulo de gato. Se tu não vai à República Velha, acompanha o PRR, acompanha o aparecimento, né, das propostas positivistas que vai desaguar no desenvolvimentismo, é muito difícil de explicar as consequências da história da Revolução. Né? Porque isso aí já estava gestado antes. Não aparece do dia para a noite. Né? Esse projeto que vai sendo gestado já durante a Primeira República. Né? Dessa forma. Então, a USP, né, essa sociologia clássica, expressa bem no final, né, quando ele vai falar. O Beluso, né, deu uma entrevista para o Caderno de Desenvolvimento, né, que é a revista do Salto Furtado, do Centro Salto Furtado,
Né? E eu achei muito interessante, porque ele chega e diz assim na entrevista: nós sempre tivemos uma diferença com relação à sociologia da USP. O que marca a escola da Unicamp é que a questão nacional para nós existe. E sempre existiu. Ao passo que, na sociologia da USP, a questão nacional ela sempre foi negligenciada. Né? E um pouco faz esse tom aí internacionalizante, né, que o Taylor comeu, e aquilo, né, que o Paulo Arantes contava lá para mim, sobre o Maranhão, né, que era a história do Estado de São Paulo, que sempre botava uma manchete internacional. Né? E ele achava que era uma vergonha colocar na capa do jornal uma manchete nacional. Era uma vergonha de que realmente é uma vergonha de ser brasileiro, apesar da Semana da Arte Moderna. Parece que é só mais 5, né? Que vai, por primeira vez, no Estadão, e daí os caras dizem, não, agora os inimigos chegaram no limite. Vocês notem que o Estado Novo, né? O golpe militar, oficiando, parecia nunca na manchete principal. Isso desprestigiaria o jornal. Né? Bom, então essa coisa do Peluso, né, eu achei muito interessante, né? Eu fui convidado agora lá para ir na Unicamp e dar aula a primeira aula lá de economia brasileira para o mestrado. E até foi interessante, né, porque essa entrevista do Peluso vinha um pouco ao encontro, né, do que eu estava pensando falar lá sobre a coisa da coisa. É gozado, né? Porque São Paulo, né, tem um cara também que diz o seguinte: é a única capital do Brasil que não tem uma avenida ou rua de Getúlio Vargas. Não sei se é verdade isso, mas parece, deve até ter, São Paulo é imenso, mas pelo menos, geralmente a avenida Getúlio Vargas é importante em todos os lugares. Né? Exatamente. Então, tem coisas simbólicas, né, altamente interessantes. Já sabe que vai inaugurar um texto. Que pode até ser verdade, eu não sei, mas realmente em São Paulo, eu morei lá, não tem uma avenida dessa forma. Bom, o que vai desaguar essa questão, né? Ela desagou na questão do populismo. Quer dizer, a forma de negligenciar e as consequências da Revolução de 30 é muito vinculada ao entendimento, ou que se abre em 30 no estado de compromisso, que até aí tudo bem, né? Ou que aquele governo é um governo, como que vai, não, é um governo populista, é um governo demagógico, né? Ele é ou inconsequente ou irresponsável, e ele manipula a classe operária. Né? Ele é um governo, vou contar tudo o que significa populismo, então acho que aqui a plateia aqui é esclarecida. Né? Um governo acima de partidos, as lideranças impõem, Fernando Henrique Cardoso, né, traduz bem, diz assim: não, o populismo é a política brasileira, por uma passagem do setor agrário para o setor urbano, e ela vai reproduzir na base urbana da economia o velho mandorismo rural. Ou seja, o governo agora manda e os operários obedecem. A burguesia não tem consciência de classe, é fraca. Sempre no Florestan, Fernando Henrique, Otaviani, a burguesia é fraca. Incapaz de um projeto próprio, um projeto significativo, e a classe operária é manipulada. Difícil concordar que essa categoria populismo, né, ela inicia um pouco pelos liberais e um pouco pelos marxistas. É o Lafauze, a Estela, em Germânia. E ela vai, dentro do Brasil, ser assumida claramente por essa elite de marxismo e marxismo. Né? E ela vai, nem todos, mas evidentemente concordam com essa visão, mas ela vai se firmar e ser hegemônica, porque a escola de sociologia é mais importante do que isso. Tá? Então ela vai marcar, vamos dizer, esse tipo de posição, e ficou firmado, né, que o trabalhismo brasileiro era uma demagogia, era uma deformação. Né? Notem, né, por trás disso aí tem várias coisas metodológicas que me incomoda mais, meus alunos estão acostumados com isso, dizendo, é que o populismo ela é uma coisa que não sempre é uma coisa depreciatória, né, depreciativa. Quer dizer, essa categoria populismo ela tem por trás de si um suposto que a classe operária e seus
suas lideranças, elas são não esclarecidas ou capazes de ser levadas. Sabe que a história contradiz claramente isso, os novos estudos que estão aparecendo, tá? Francisco Costa, Marieta Ferreira, a Angelina, todo mundo, né? Conversa o seguinte, tá? Não é um mandonismo que existia de Pereira, que o cara vai lá e manda o sujeito obedece. Né? Nem poderia ser. Né? Existe uma proposição do governo de incluir esses trabalhadores do pacto, esses sindicatos, mas nunca é uma coisa tão tranquila. Sempre foi. Né? Dizer que esse governo é totalmente manipulatório, que não existia movimentos sociais, que eram extremamente os comícios de 500, 600 mil pessoas, que pessoas reformas de base nesse país. Né? Quer dizer, negar a importância que tinha a proposta de reforma de base para transformar, que aquilo era uma demagogia burguesa, né? Que as leis trabalhistas não têm o menor sentido, que aquilo ali era uma dominação. Notem que toda essa literatura, meio teoria conspiratória, ela contraria tremendamente os fatos. O mais interessante é que ela tem dificuldade de explicar que a maior resistência que houve a esse trabalhismo no Brasil não veio do sociólogo da USP, veio do ODM. Quem deu o golpe de 64 não foi o sociólogo da USP, né? Foi a ODM, foi os militares de direita, né? E que sabiam muito bem, desde o começo, que aquele tal de populismo era uma coisa muito mais perigosa do que se imaginava a primeira vez. Né? E isso não foi só em 64. Começa, né, tese, né, sobre o queremismo. O queremismo é uma coisa interessantíssima, porque tem pleno Estado Novo, né, o presidente articulou de dentro do Palácio de Caneiro, do Caneiro seu continuismo. Pode até ter articulado, só que tem uma coisa, em questão de 1, 2 meses, em todas as cidades do Brasil, quando tinha passeado, o cara, eu falei com o senhor da Valeguete, ele falou assim, não, o seguinte, como nós sabíamos que tinha essa ideia de a Constituinte tinha de tudo, nós começamos a nos reunir na praça. Uma sexta-feira, daí nós combinamos segunda de encontrar. Esse um mês, nós tínhamos 500 pessoas na praça, na igreja, e começaram a fazer a volta na praça. Tá? E daí começou, numa líder, os sindicatos. Por quê? Tá? Imagine, né? Não sabe que eu vi 20 vezes na nossa história. A história da ODM, do queremismo, é o seguinte: agora nós vamos derrubar o ditador fascista. Portanto, nós vamos trazer a democracia. E com essa democracia, nós vamos acabar as leis da ditadura. Só que as leis da ditadura não era só o dia, era acabar com a legislação trabalhista. Então agora não vai ter 8 horas de trabalho, não vai ter férias, não vai ter... porque agora é uma democracia. Não é? E, portanto, essa lei copiada da Carta de Lavoro, que é outro mito, né? Essa lei, vamos abdicar. Claro, é muito difícil botar na cabeça de um sujeito que pega um direito burguês que ele deve ser contra, são elementos. Correto? Quer dizer, que ótima essa Carta de Lavoro. Poderia pensar numa situação dessa. Né? Então, esse discurso é interessante porque ele começa dentro e a campanha do queremismo então ela vai ser, e aí quem derruba o Vargas são os militares da direita, se não menos. Né? Nós queremos uma constituinte livre, soberana, sem influência e tal. Para a constituinte, a palavra de ordem da UDN era assim: todo o poder ao judiciário, né? Que era exatamente o poder irrefratário, né? De qualquer eleição. Né? E ali vai começar a coisa e vai se repetir. E em 50, na posse do Juscelino, vai ter toda a história até lá. Bom, então, quer dizer, eu acho que a categoria complica, né? Ela tem esse elitismo peculiar, né? O elitismo peculiar é mais ou menos o seguinte: é o populismo, vou dizer uma brincadeira, é o popular que eu não gosto. Se alguém que eu gosto é popular, eu acho ótimo. Se eu não gosto, eu digo que ele é um demagogo populista. Eu faço assim com os meus adversários que eu não gosto. O cara começa a ter muito voto,
cidade de São Paulo, em 30. Tá? O que mostra que São Paulo não era uma coisa tão monolítica. Já existia uma classe trabalhadora, uma classe média, etc. e tal, em 29, tá? Que essa candidatura de oposição, ela consegue não ganhar lá nos balcões, mas na cidade de São Paulo consegue ganhar. Mas, cidade de Vargas é eleito senador de São Paulo em 1956, tá? Quando se candidato. Tá? Que é eleito no Rio Grande do Sul e é eleito em São Paulo, que a legislação naquela época permitia. Tá? A coisa não é monolítica, já que o cara gosta de contar a história, né? Tem um livro do Jorge Amado que ele conta isso muito interessante. Ele bota o Vargas no Estado Novo indo visitar São Paulo. E então todos os caras, numa avenida paulista, no Palacete, né, os caras convidam como boicotar o ditador, a pessoa não grata, grande São Paulo, etc. E tal. Então, os caras estão tramando como fazer e aparece uma senhora italiana, que era viúva, né? E ela chega em certa altura da reunião, já meio no trato, e diz assim: olha, eu não vou fazer isso que vocês estão fazendo. Ela era dona de uma indústria, tinha herdado do marido. E ela chegou e disse: não vou fazer isso. Ah, mas como que nós somos, eu gosto desse governo. Gosto desse governo? Sim, senhor. Esse governo eu vou pedir a Deus. Nunca a minha fábrica cresceu tanto. Eu estou vendendo adoidado. Salário mínimo para mim não é problema. Eu consigo pagar esse salário mínimo numa boa. Né? E até acho que ameniza aí as brigas e tal do sindicato. Aqueles comunistas mais chatos estão tudo na cadeia. Né? Ou seja, tem governo melhor que esse. Aqui só mostra-se que São Paulo não é só aquela cafeicultura reacionária antiga, né, e que mas lá dentro de São Paulo já está acontecendo alguma coisa diferente que vai. A campanha do queremismo foi fortíssima em São Paulo. Quem liderou foi um empresário, que era o Bora, né, que vai mostrar, né, evitar um pouco essa coisa do monolismo. Para terminar, eu digo o seguinte: quer dizer, eu acho que esse cara já está bom. Quem tem dificuldade de carga de discussão tem que entender a importância que foi o processo de discussão de importações no Brasil e essa industrialização. Na minha opinião, tem dificuldade enorme de explicar o golpe de 64. É onde vai desaguar esse entendimento. Quer dizer, o meu desconforto com essa interpretação não é na parte histórica que eu acho que é feita, né? Aquela parte da colônia, do capitalismo, se não houve capitalismo, se não sei o quê, essa parte lá. Então, essa parte mais recente, realmente eu acho que ela é um pouco apressada, para dizer uma palavra mais leve. Né? Por quê? Se a gente pegar aqui no Florestan, essa parte, tá? Então, por exemplo, não, mas no contexto de Guerra Fria, do golpe de 64, etc. É verdade que o contexto de Guerra Fria. Mas também a gente conta, a Guerra Fria sai pelo golpe. E eu disse que são as forças internas que ajudam a explicar primordialmente o processo histórico, e não fora para dentro. Né? Não, é que o capital internacional também não.